Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e imagine você estar conversando, né, lá com um grupo de amigos e vocês começam a falar de Nelson Mandela e como ele morreu na prisão lá na década de 80. Você tem certeza que você leu isso em um livro na escola e alguns dos seus amigos também se lembram disso. E a gente tá aí em 2010, né? E então a gente descobre que não, que Nelson Mandela tá bem vivo. Ele saiu da prisão, ele virou presidente da África do Sul e, na verdade, Mandela só veio a falecer 3 anos depois, em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Isso parece, né, uma lenda da internet, mas é verdade e aconteceu com uma mulher chamada Fiona Broome. É uma investigadora paranormal, ela. E, depois de muito pesquisar, ela descobriu diversos casos de centenas ou até mesmo milhares de pessoas que lembram de coisas ou acontecimentos que, na verdade, nunca aconteceram. Quando isso acontece, esses casos, né, recebem o nome de efeito Mandela, exatamente por causa desse caso dela. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês algumas teorias de por que, né, isso acontece, e eu vou dar vários exemplos desse efeito. E eu tenho 99% de certeza que esse efeito já aconteceu com você ao menos uma vez na vida. E eu posso dizer que comigo já aconteceu várias vezes. Mas antes de ir para o episódio de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e já deixar o seu like nesse vídeo. Se você não gostar, não tem problema nenhum. Você pode sempre mudar para um dislike no final do vídeo também. Lembrando que toda terça-feira, 10 horas da manhã, tem episódio... Episódio é ótimo, né? É o efeito Mandela, tô brincando. Lembrando que toda terça-feira, 10 horas da manhã, tem episódio novo lançado simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Além disso, se for possível, me siga lá no Instagram também, @falamargot, tudo junto, porque toda vez que eu posto um episódio novo, eu aviso lá nos stories. E eu também tô sempre falando com vocês por lá, né? Então, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. Normalmente eu começo o episódio contando o caso e depois eu entro nas teorias. Mas, como eu já contei como o efeito Mandela foi descoberto, né, digamos assim, e por que ele recebeu esse nome, eu vou começar esse episódio falando das teorias que tentam explicar o que causa, né, essa falsa memória coletiva. E depois eu vou dar alguns exemplos, porque eu quero pedir para vocês para escreverem nos comentários quais os efeitos já aconteceram com vocês, caso algum já tenha acontecido. E para quem estiver ouvindo esse episódio, eu quero dizer que será muito melhor se você assistir esse episódio aqui especificamente, porque terão muitas imagens. E a primeira teoria que tenta explicar o efeito Mandela é que a nossa vida não passa de uma simulação e que a programação foi alterada em algum ponto e é por isso que as pessoas se lembram de coisas que nunca aconteceram, por causa de uma falha na Matrix, digamos assim, né? Outra teoria é que a viagem no tempo existe ou irá existir no futuro, e alguém conseguiu voltar no passado e alterou alguma coisa lá, né? E isso teria gerado um efeito dominó que reescreveu a nossa realidade. Ou seja, as coisas teriam acontecido, por isso que a gente tem a memória delas, mas como a realidade foi alterada, a gente não tem prova de que elas existiram ou que elas aconteceram, né? Outra teoria é que existem universos paralelos, ou seja, a gente estava em um universo onde uma coisa aconteceu. Por isso que a gente lembra dessa coisa. Mas
Por algum motivo, a gente acordou em um outro universo onde essas coisas não aconteceram ou aconteceram de alguma forma diferente, né? E é por isso que a gente tem a memória, mas não tem a prova. A teoria mais aceita é que nós podemos ter falsas memórias e como o planeta tem quase 8 bilhões de pessoas, né? Pode acontecer de milhares de pessoas compartilharem dessa mesma falsa memória que você tem, ou eu, ou no caso, milhares de outras pessoas. Vocês entenderam? O que resume o efeito Mandela em uma questão de coincidência e probabilidade. Particularmente, eu acredito em muita coisa e, ao mesmo tempo, eu não acredito em nada. Porque eu sou extremamente cética, eu vou sempre defender a razão e a lógica, mas como eu acho a vida muito mais interessante quando a gente coloca uma pitada de elemento X nela, eu adoro acreditar na teoria da Matrix e que universos paralelos realmente existem. E eu não tô falando só do efeito Mandela, não, eu acredito nisso na vida, eu gosto de acreditar nisso. Mas me conta aí em qual teoria você acredita, ou se você tem alguma outra teoria que eu não falei aqui para explicar o efeito Mandela. E agora eu vou dar alguns exemplos do efeito Mandela para vocês, e eu vou começar com uma do Brasil varonil, quer dizer, que aconteceu no Brasil mesmo. Esse efeito vai pegar mais a galera da minha faixa etária, né? Nós, balzaquianos, que gostávamos de assistir TV Globinho. Então, quando aconteceram os atentados de 11 de setembro, milhares de pessoas se lembram de estarem assistindo TV Globinho, Dragon Ball Z, para ser mais exata, quando o desenho foi interrompido para ser dada a notícia de que as torres tinham sido atacadas, né, dos atentados. Acontece que Dragon Ball passava por volta de 11h30 da manhã. E depois que a Globo começou a cobrir o atentado, né, e tudo mais, e isso foi um pouco depois das 9 da manhã, a programação normal foi suspensa. Ou seja, nem passou Dragon Ball naquele dia, mas muita gente acha que estava vendo Dragon Ball quando falaram das torres. Esse efeito não me pegou, porque eu lembro onde eu estava no dia dos ataques, eu estava na escola e a gente foi mandado para casa mais cedo. Então, esse efeito não me pegou, mas me comenta aí se te pegou, se tu lembra de estar vendo Dragon Ball. Já esse aqui me pegou, né? Que é na música do Queen, We Are The Champions. O Freddie Mercury termina a música dizendo "'Cause we are the champions of the world". Não termina com Off the Road. Fazendo esse roteiro, eu fui escutar a música porque eu tinha certeza absoluta que ele terminava com Off the Road. E eu não vou cantar de novo porque quarentena e corona já é castigo suficiente. E você pode ir lá conferir, né, que ele não termina dizendo Off the Road. E eu tava errada. E o Kit Kat, o chocolate? Vamos escrever Kit Kat. Kit, tracinho, cat. Certo? Não. Porque Kit Kat nunca teve tracinho, por mais que eu me lembre nitidamente de sempre ter visto a embalagem com tracinho, só que não tem tracinho. E o mesmo vale para o cereal Fruit Loops. Várias pessoas afirmam que ele se chamava Fruit Loops, né? Fruit Loops, com o cereal, né? Com os cereaizinhos nos 2 Os de Loops. Mas não é e nem nunca foi. Ele se chama Fruit Loops, com os cereais nos Os do Fruit e do Loops. E o homenzinho do Monopoly? Ele tá usando terno, chapéu, bigodão e um monóculo, certo? Não, ele nunca usou o Monopoly e eu tive até que pegar o Monopoly que tem aqui em casa para conferir. Olha aqui, ó. Ele não tem monóculo, nem nunca usou monóculo. E esse caso é tão surreal que até o Ace Ventura comete essa gafe no filme dele. Ele chama o cara lá com monóculo de Senhor Monopoly, só que não era. Esse próximo não me pegou, porque eu gosto um pouco de Star Wars, como vocês podem ver. Mas se você acha que o Vader fala pro Luke, "Luke, I am your father", você tá errado.
Mas não se sinta mal, porque milhões de pessoas também acham que ele fala isso. Mas, na verdade, ele fala, No, I am your father. E isso porque o Luke tinha dito que o Vader, né, tinha matado o pai dele. E aí o Vader responde, não, eu sou o seu pai. Ou seja, ele não fala, Luke, I am your father. E não foi um spoiler, porque esse filme tem 40 anos, né, gente? Então, por favor. E o George, o curioso, aquele macaquinho fofo que gosta de banana e tem um rabão. Só que não, porque o George nunca teve rabo. E falando em rabo, né? Qual é a cor do rabo do Pikachu? Se você respondeu amarelo com a ponta preta, você foi uma vítima do efeito Mandela, porque ele nunca teve a ponta preta. E eu poderia apostar um dedo de que a ponta do rabo do Pikachu era preta e não é, nem nunca foi. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos para vocês, mas eu só vou dar mais um exemplo, e esse é de cair o cu da bunda. Não me desmonetiza, YouTube. Na animação da Disney de 37, da Branca de Neve, o que a Rainha Má fala pro espelho? Se você respondeu, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu, você pode começar a acreditar no efeito Mandela. Valeu porque tá cortando o negócio aí, moço. Enfim, você pode começar a acreditar no efeito Mandela, porque a Rainha Má não fala isso. Ela diz, fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? E aí eu vou dizer que sim, é uma falha na Matrix. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. No episódio de hoje eu quero mandar um beijo especial para Sabrina Berlim, que comenta todos os vídeos aqui do canal. Gata, quando você não comenta, eu sinto até falta de ver o seu nome escrito aí. Quero lembrar que o canal está aberto para membros e quem quiser e puder ser membro, o link está na descrição e tem o botão Seja Membro ao lado do botão de Inscreva-se. E se o botão de se inscrever, que eu nunca sei se é desse lado ou se é desse lado, estiver vermelho, quer dizer que você não está inscrito. Então, por favor, se inscreva. Quase que eu me esqueço. Se você achou a palavra da semana, comenta aí. E agora sim, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio. Aí eu termino de gravar, ele termina de cortar a coisa lá. Ó. Não sei se pegou o microfone, mas não sei se vocês estavam escutando. Vocês estavam escutando, não sei. Mas foi só terminar de gravar que ele termina de cortar o arbusto lá, a árvore, não sei o que ele tava cortando esse moço. Tá bom assim?